Olá, bom dia a todos. Ainda temos algumas pessoas entrando aqui no webinar, tá? Meu nome é Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio. Eu hoje estou aqui com o João Isidoro, né, que será responsável ali pelo adentramento aí do tema, né, relacionado à autodisponibilidade com o Vim Backup Replication, tá? Falando somente de alguns avisos, né, como é que será, né, a dinâmica hoje, então, o objetivo é a gente compartilhar experiências, boas práticas, né, insights relacionados ali ao uso do Vim Backup Replication. Esse webinar, ele é ao vivo, mas estamos gravando. No final aí, né, da gravação, a gente fará ali o envio, né, tanto do certificado quanto a gravação desse conteúdo para que vocês tenham ele ali em mãos, né, se quiserem compartilhar também, né, com outros interessados ali do ambiente, tá? Durante o webinar, se vocês tiverem qualquer questionamento, qualquer dúvida, né, fiquem à vontade em utilizar o botão do Q&A ali, né, para colocar suas perguntas. No finalzinho do webinar, teremos aí um tempo disponível para fazer, né, os esclarecimentos. Se não conseguirmos esclarecer todos, né, os eventuais questionamentos, entre em contato com a gente, Liana, através do comercial@dinamio.com.br, que ficaremos felizes em ajudá-los, né, nesses esclarecimentos. Durante o webinar será disponibilizado um questionário, né, uma pesquisa de satisfação, né, e também para que vocês consigam preencher os dados, para que consigamos enviar ali, né, o certificado e a gravação. Se vocês tiverem interesse também, sigam-nos nas nossas redes sociais. Temos aí sempre conteúdos relevantes com o cenário atual do mercado, sempre, né, avisos também, né, dos webinars que a gente tem ali, né, na nossa grade ali no decorrer do ano, para que vocês consigam estar por dentro, né, das nossas entregas. Tá? Relacionada à programação de hoje, farei uma breve introdução referente à Dinâmio, né, as outras entregas que a gente tem hoje no nosso portfólio. Depois o João fará as tratativas referente, né, à alta disponibilidade com o Vim Backup Replication. E no final do webinar teremos aí um tempo, né, de perguntas e respostas. Falando um pouquinho da Dinâmio, atualmente estamos aqui em Joinville, né, em Santa Catarina, mas atendemos todo o território nacional e também atendemos multinacionais, né, que nos leva aí também, né, para fora, né, do Brasil, tá? Atuamos com um time 24/7, sempre, né, com pessoas na empresa mesmo, então se precisarem também de qualquer atendimento fora do horário, a gente fica à disposição. A Dinâmio conta hoje em torno de 80 colaboradores certificados nas entregas que atuamos. Temos um time especializado na parte de operação, né? Então, na parte de terceirização, gestão, né? Dos ambientes de infraestrutura, segurança da operação. E nesse time temos aí mais ou menos 2.400 servidores administrados. Contando todos os nossos clientes, né, que temos aí, né, no nosso portfólio já, né, de atendimento, mais ou menos 3.000 usuários em atendimento, o que gera aí para o nosso time mais ou menos 4.000 chamados só no nível N1. Ok? A Dinâmio entrega atualmente quatro pilares, né? As soluções elas são divididas em quatro pilares, né, estratégicos. Na parte de planejamento, atuamos com projetos, né, específicos ali para a parte de transformação digital, migração para cloud, consolidação, né, do ambiente como um todo. Então, adotar melhores práticas, né, em cima da infraestrutura atual, sem uma necessidade de troca, né, de plataforma. Então, às vezes é só fazer uma atualização, uma adequação, uma consultoria em cima do ambiente, para que a gente consiga ter ali melhores resultados. Mantendo, né, as soluções, as plataformas que temos, né, dentro do ambiente. A Dinâmio também tem uma expertise, vamos dizer, única, vamos, né, nesse sentido, em relação ali à parte de ajudar, tanto na parte de integração quanto separação de domínios e empresas. Então, se a sua empresa está passando aí por um processo de aquisição ou separação, né, por alguma aventura, e vocês precisam adequar esses ambientes, né, fazer o isolamento de uma unidade ou fazer, né, a integração dessas novas unidades para o ambiente existente, a Dinâmica consegue auxiliar vocês aí com as boas práticas relacionadas, né, a essas infraestruturas. Na parte de parcerias estratégicas, temos hoje as melhores, né, parcerias focadas nos fabricantes, tanto da Citrix, soluções da Corp para governança de acessos, né, então automação da criação, remoção e gestão dos acessos no ambiente, independente da plataforma, se é Microsoft, se é plataforma Linux, né, ou terceiros. Em soluções de antivírus, EDR, XDR, atuamos hoje com a Kaspersky. Soluções da Manage Engine, que tem um leque muito robusto e entrega
entregas de governança, gestão no ambiente de segurança, auditorias, gestão de updates, patches, vulnerabilidades. Então, temos esse leque abrangente, né, dentro do nosso escopo. Soluções da Vim, que é o tema foco, né, referente, né, ao webinar que estaremos trazendo aí hoje para vocês, e todas as plataformas Microsoft, seja para fazer algum projeto, aquisição de licenciamento, consultoria, algum apoio num suporte, né, que vocês estejam precisando aí, né, para aquele momento, a Dinâmica consegue ajudar vocês. Nosso carro-chefe, podemos dizer assim, é o nosso time de operação. Então, aqui a gente é agnóstico à ferramenta que esteja sendo utilizada dentro do ambiente, então a gente consegue assumir aquela rotina, aquele dia a dia, né, aquelas atividades, seja num horário 24/7, somente num horário, né, após, né, horário comercial, então o horário de plantão, ou, né, o horário comercial. Temos também entregas de plataforma junto com essa parte de operação, então se vocês hoje gostariam de ter, né, soluções como serviço incluídas nessa parte de operação, conseguimos também fazer, né, essa entrega ali junto, né, com o serviço. E na parte de licenciamento, né, são os nossas parcerias estratégicas, que eu já tinha comentado um pouquinho antes ali, que a gente consegue estar apoiando vocês nessa questão de renovação ou aquisição, né, desse licenciamento. Eu passo-lhe agora a palavra para o João, que vai dar segmento aí no webinar, né, referente à parte da Vim, né, alta disponibilidade com Vim Backup Replication. E aí, no decorrer aí do webinar, fiquem à vontade, né, de fazer os questionamentos através do botão do Q&A. João, é contigo. Ok agora? Ok. Obrigado, Gisela. Bom dia, pessoal. Eu sou o João, eu trabalho no setor de serviços gerenciados da Dinâmio. Sou especialista em backup e resiliência de dados, especialmente com o Vim. No meu dia a dia, eu trato de pequenas até grandes empresas, variando de 25 até 15 mil usuários. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a alta disponibilidade e como a replicação pode ajudar a sua empresa a ficar online, mesmo no caso de um desastre. Antes de começar, eu vou passar um pouco sobre os tópicos que a gente vai ver, bem rapidinho. Primeiro, a gente vai começar contextualizando o que é o VIM, o que é o termo alta disponibilidade, e também em que contexto que esse termo é importante e por que que ele pode ser importante para você. A gente também vai entender a diferença entre o backup e a replicação, que podem ser confundidos, mas eles têm propósitos bem diferentes. A gente vai aprender o que são os termos RTO e RPO, para você decidir qual tecnologia é necessária para a sua empresa. E por fim, a gente vê sobre boas práticas e como implementar de forma inteligente a replicação no seu ambiente, com exemplos da própria gestão da dinâmica. E, claro, no fim, a gente abre um espaço para as dúvidas. A Vinha é uma empresa líder no mercado de proteção de dados, mas ela vai muito além do backup tradicional. Para esclarecer, eu posso te dar um exemplo. Imagina comigo que o seu ambiente é uma loja online, e por conta da Black Friday, a demanda no seu site foi muito alta. Isso é ótimo, né? Mas e se ela for alta demais e o seu ambiente cair? Cada minuto que você continuar offline vai ser dinheiro que você vai estar perdendo. A Vim pode garantir que isso nunca ocorra, afinal a gente não trabalha só com um backup, mas com segurança e disponibilidade. O grande diferencial da Vim está no conceito de resiliência de dados. A Vim oferece um ciclo completo dessa resiliência, como a gente vai ver agora. Começando pelo Data Backup, que são cópias seguras das suas informações, com medidas como a criptografia para garantir que os seus dados não sejam roubados. Passando pela recuperação rápida dos seus dados, podendo suprir qualquer demanda e fazer o seu ambiente até mesmo nunca ficar offline. Uma portabilidade flexível do seu ambiente, por conta do Vim ser multi-cloud, compatível com vários virtualizadores, é possível você restaurar ou migrar um ambiente Hyper-V para Nutanix, por exemplo, ou para o Azure perfeitamente. Não importa qual a sua infraestrutura, o Vim tem um produto para sua demanda. Seguindo com uma segurança avançada contra as ameaças modernas, como scans que verificam malware, arquivos suspeitos ou backups corrompidos. Afinal, não adianta se recuperar um ambiente que já está infectado, né? E até o uso de inteligência artificial por meio do Data Intelligence para proteger os seus dados e gerar insights no seu ambiente. Esse conjunto integrado é o que permite o Vim garantir não só a disponibilidade, mas a total resiliência dos seus dados.
E a alta disponibilidade, já que esse é o foco do que a gente tem que aprender hoje. A alta disponibilidade é a capacidade do seu ambiente de TI de continuar operando mesmo diante de falhas, sejam elas de hardware, software ou desastres, como um ataque hacker ou uma enchente. O foco da alta disponibilidade é garantir que os seus serviços críticos estejam sempre acessíveis e com interrupções mínimas. Em vez de pensar em recuperação, a alta disponibilidade se antecipa, mantendo seu sistema redundante e com estratégias de respostas rápidas. Como vocês podem ver na imagem, os ataques de ransomware estão se tornando cada vez mais sofisticados e, por consequência, mais perigosos. 96% das vezes, os ataques têm como alvo direto os repositórios de backup, o que ressalta a importância não só de realizar o backup, mas de proteger esses dados de forma inteligente. Em 92% dos casos de ataque, os dados foram criptografados, impossibilitando o acesso normal a essas informações. E, além disso, em 76% dos casos, houve a exfiltração dos dados, o que representa uma ameaça gravíssima não só operacional, mas de segurança e reputação da empresa. E sem o VIM, a média até o seu ambiente voltar é de 22 dias. Você consegue imaginar a sua empresa parada por 22 dias? Esses dados deixam claro que não basta apenas você armazenar uma cópia dos seus dados. É necessária uma estratégia robusta para realmente proteger as informações da sua empresa. E é justamente aqui que entram as soluções que a gente vai explorar agora, que são o backup e a replicação. Apesar de serem confundidos facilmente, eles possuem funções distintas e são complementares para garantir a segurança e a continuidade das suas operações. Começando pelo backup, ele é a cópia dos seus dados em um ponto específico no tempo. Ele é ideal para retenção de longo prazo, proteção contra ransomware e recuperação granular. Já a replicação é uma cópia espelhada da sua VM em um local secundário, ele podendo ser um segundo host, um outro data center ou para nuvem, e que é atualizada quase que em tempo real. O objetivo da replicação é permitir a recuperação rápida em caso de desastre. Resumindo, a replicação já está no seu ambiente, só falta ligar, enquanto o backup está guardado no repositório, então leva mais tempo para ser baixado e recuperado. Agora eu te pergunto, quanto tempo você pode esperar até que tudo esteja funcionando novamente? E quanto de informação a sua empresa pode perder sem sofrer? Caso você não tenha certeza da resposta, tudo bem. Para isso, dois conceitos podem te ajudar, sendo eles o RTO e o RPO, que são parâmetros que podem guiar a sua decisão para garantir a continuidade do seu serviço. O RTO é, resumindo, quanto tempo demora para uma máquina em estado crítico subir novamente para a produção, ou seja, em quanto tempo você precisa voltar ao ar ou em quanto tempo você precisa estar online novamente. Já o RPO é a quantidade de dados que você pode perder sem causar um grande impacto. O RPO é medido em tempo, como dias, horas, minutos, ou dependendo do seu caso, até segundos. E geralmente significa o tempo entre uma execução ou outra do backup ou da replicação. Ou seja, se o seu backup ocorre todo dia às meia-noite e o seu ambiente cair às 11 da noite, você pode perder até 23 horas de informação do seu ambiente. Com isso, você me pergunta, João, em que situação eu iria precisar saber disso? Muito simples. Sem essas informações, não tem como você saber quais tecnologias você precisa usar. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso. Digamos que no seu negócio você pode perder até 5 minutos de dados. Nesse caso, um backup diário não serve para você. Seria necessário aplicar uma replicação frequente no seu ambiente, e nesse caso, seu RPO é de 5 minutos. Agora, digamos que nesse seu negócio o seu ambiente ficou offline. Se o máximo de tempo que você pode esperar até ele estar online novamente é de 1 hora, ou seja, um RTO de 1 hora, não adianta se ter um backup armazenado em fitas, afinal ele é muito lento. Seria necessário um backup em um lugar mais flexível, como um store de NAS. Usando esses dois exemplos, a gente consegue recuperar o seu sistema em até 1 hora e perdendo no máximo 5 minutos de informação gravadas antes da falha. Deu para perceber o quão importante é você definir o RTO e RPO da sua empresa? Eu falei isso tudo para que você consiga entender que com a Vim a gente consegue planejar ambos, tanto um backup diário para um RPO de horas, uma replicação para um RPO de minutos ou um CDP para um RPO de segundos. Resumindo, se você não definir isso, você corre o risco de perder dados críticos por falta de preparação ou talvez, até pior, gastar demais Oi, com algo que a sua João. empresa não precisa. Oi, João. Desculpa, o pessoal aqui está informando que não está aparecendo a tela, as passagens da tela.
Parece que tá na tela inicial, pessoal. Tá travado na tela inicial. Atualizou? Pra mim tá atualizando normal. Ok. Então deve ser. Tem pessoas aqui dizendo que tá normal, Valdir e José, se vocês querem pegar e sair do webinar e entrar novamente, acho que pode ser um problema aí de para vocês, porque o pessoal aqui tá vendo normal o restante. Pode seguir, João. Ok, ok, tá bom. Agora que você conseguiu definir quanto tempo você pode perder, a gente pode seguir para o próximo passo e colocar isso em prática. Vamos ver como os jobs de replicação e os planos de failover entram em ação para transformar todo esse planejamento em um cenário real. Anteriormente eu comentei como a replicação é uma cópia quase em tempo real da VM original, e seguindo essa ideia, dá para configurar janelas de replicação altamente flexíveis, podendo rodar constantemente, ou seja, assim que uma execução termina, a próxima já inicia, garantindo uma proteção contínua e atualizada. E essa é uma das grandes vantagens dos jobs da Vim, a sua customização. Você pode adequar os horários e frequências conforme a necessidade ou limitação do seu ambiente. Já os planos de failover são estratégias pré-configuradas que determinam a ordem que as suas VMs vão entrar em produção no caso de um desastre. Isso ajuda a orquestrar a recuperação, garantindo que as suas dependências sejam respeitadas. Para exemplificar, você pode ver na tela um cenário de exemplo. Não sei, deve estar aparecendo. O data center no qual a sua aplicação e banco de dados está hospedada caiu. É possível, com um plano de failover da Vim, automaticamente restaurar primeiro o banco de dados e depois o servidor em um segundo data center ou no Azure, por exemplo, onde as máquinas já estão replicadas. Em questão de minutos, o seu ambiente estaria de volta e sem problemas de dependência por iniciar o banco de dados antes da aplicação. Ao contrário. Com os planos de failover, a gente consegue garantir que a recuperação aconteça do jeito certo e no momento certo, mas só isso ainda não é o suficiente. A verdadeira alta disponibilidade depende de como você monta a estratégia desde o começo. Então vamos ver junto como que a gente consegue implementar um ambiente realmente resiliente com tudo que a gente viu até agora. Para uma implementação eficaz com o Vim, o primeiro passo é analisar quais workloads do seu ambiente são críticas. Você pode classificar elas por prioridade, como no exemplo da imagem, em que as máquinas Mission Critical estão classificadas, explicadas e definidas. O segundo passo é determinar o RTO e RPO de forma realista com base no seu negócio. Quanto de informação você pode realmente perder e quanto tempo é tudo bem você ficar offline. Agora que você tem o RTO e RPO definidos, basta a gente combinar as estratégias mencionadas mais cedo, o backup e a replicação, de forma complementar, e definir localizações seguras para os seus dados ficarem. Armazenar em localizações seguras. Vamos determinar uma estratégia garantindo que ela funcione de verdade. A gente pode ver um exemplo de como montar uma política de backup eficiente e confiável, começando pelo clássico 3-2-1. O que é, todo mundo já sabe, mas não custa recapitular. 3 são para 3 cópias da sua informação, sendo a original e 2 backups. 2 são para 2 mídias, sendo o repositório local, cloud, fitas ou um drive portátil. E 1 é para uma cópia externa, podendo ser um cloud ou em um outro ambiente físico. Tenho certeza que todos estão familiares com o 3-2-1, mas e o 3-2-1-1-0? Conforme o tempo passa, é necessário você modernizar os seus padrões de segurança e a Vim consegue ajudar você reforçando as melhores práticas com essa regra. Deixa eu te explicar um pouco das diferenças. A regra 3-2-1-1-0 foi criada para garantir a resiliência contra interrupções no seu ambiente, como ataques mal intencionados, apagões, perda de dados, entre outras coisas. Os 3 primeiros valores se mantêm os mesmos, agora o que significam os 2 valores extras? O segundo é uma cópia offline ou imutável. Em caso de uma invasão em que o intruso tem acesso ao seu ambiente, tudo que tem conexão online pode ser afetado e você tem que assumir que foi. Por isso, tem que manter uma cópia ou offline, onde o intruso não tem acesso de maneira alguma, ou imutável, em que mesmo que ele tenha acesso, não pode fazer nada com os dados. E o zero? O zero significa um zero erros após os testes, afinal a qualidade do seu backup é definida pela qualidade das validações realizadas sobre ele.
Seus backups precisam ser monitorados diariamente e, se houverem erros, eles têm que ser tratados com urgência. Também é de extrema importância que ocorram testes de restauração para verificar que seus dados estão sendo salvos corretamente. É recomendado que alertas sejam programados em caso de falhas tanto no job quanto nas métricas de RPO e RTO ultrapassados. Aqui a gente tem um exemplo de como a Dynamo monitora os jobs de backup nos nossos clientes, com automações para reporting. Então, sempre que tem algum erro no ambiente, a gente é notificado imediatamente por meio de notificações no Team e com a abertura de chamados. Afinal, a gente tem não só essas automações, mas também um monitoramento 24/7. Aqui a gente tem um exemplo de um chamado aberto automaticamente pelo monitoramento sem necessidade de intervenção manual. Isso é um fator crucial para manter o nosso compliance de sucesso o mais alto possível. E para fechar, a gente pode olhar alguns casos reais em que a Vim ajudou o cliente a aumentar a sua disponibilidade. Aqui a gente tem um exemplo do Banco Original, um caso público de um banco totalmente digital, em que qualquer interrupção significa impacto imediato na experiência do cliente. Utilizando a solução da Vim, eles conseguiram reduzir o tempo de recuperação de 40 horas para apenas 5 minutos. Significa que, em caso de uma falha, o retorno é quase instantâneo, que gera uma experiência contínua para o cliente. Nesse exemplo do setor público da Prefeitura de Itaúna, mesmo com um ataque de ransomware capaz de paralisar a cidade inteira, graças à estratégia de alta disponibilidade implementada com as soluções da Vim, eles conseguiram retomar os serviços críticos em apenas 24 horas. Com RPO de apenas 15 minutos, a Prefeitura consegue reduzir o tempo gasto com os backups em mais de 91%. Ou seja, não importa qual a sua demanda ou qual a sua infraestrutura, nós conseguimos montar um ambiente com a disponibilidade necessária para você com o Vim. Hoje a gente falou sobre alta disponibilidade e replicação com Vim. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem a necessidade de conhecer o seu ambiente e manter ele seguro. Lembrem que vocês não precisam pensar nisso sozinhos e podem contar com a Dinâmica para projetar um ambiente seguro e confiável para sua empresa. Muito obrigado pela participação de todos. Agora a gente está aberto a perguntas. Obrigada, João. Temos aqui algumas perguntas, sim. Deixa eu só compartilhar aqui com você. A Carla, ela perguntou: João, você comentou sobre a regra do 3-2-1-1-0 para proteger dados. Para uma empresa pequena, né, com orçamento limitado, qual é a forma mais barata de fazer uma cópia offline do backup? Line do backup. É, uma forma barata de você fazer uma cópia offline é usando um HD externo. Você tem que desconectar ele após o backup. Então você conecta, usa ele como um repositório normal e desconecta após fazer o backup. Dá para você fazer isso manualmente ou com scripts pós-backup, que é algo que o Vim suporta e fica fácil de fazer esse processo. Caso você tenha um orçamento um pouco maior, você pode também montar um servidor Linux imutável, que sai bem melhor, é claro, mas sai um pouco mais caro também. Ok. A Juliana perguntou: você mencionou os planos de failover para recuperação. Há algum risco de algo dar errado durante a execução? E como é que a Vim evita problemas? Sempre tem um risco, mas a Vim ela consegue realizar essa mitigação dos problemas com análises do backup durante a execução e após a execução. Em Uhum. todas as rotinas que rodam, ela sempre faz análise e também é importante você fazer os testes de restauração, como eu comentei anteriormente. Uhum. O Tiago pergunta: para uma empresa que nunca usou a Vim, qual é o primeiro passo para começar a usar o Backup Replication e garantir a alta disponibilidade? Ok. Pode parecer propaganda, mas se você nunca usou as soluções da Vim, eu acho que a melhor opção seria você contratar a Dinami, já que a gente tem um time de projetos e de arquitetura bem capaz de ajudar você a decidir qual a disponibilidade que a sua empresa realmente precisa e montar tudo, cuidar das licenças e o resto. Uhum. O Felipe perguntou: com tantos ataques de ransomware, como o Vim protege os dados replicados para evitar que sejam comprometidos? Além das análises,
eu comentei anteriormente que o Vim faz durante e após a execução, ele também tem uma ferramenta de malware detection, que é uma ferramenta que analisa diversos sinais de suspeitas, como detecção de encriptação, arquivo suspeito, algo do tipo, e você pode usar o Threat Hunter, que é uma ferramenta do próprio Vim, ou o seu antivírus próprio, caso você já tenha um. Ok. Gustavo perguntou aqui: você falou sobre testar backups. Com que frequência uma empresa deve fazer testes para garantir que os dados estejam protegidos? Hum, bem, na gerência, você tem que ver todo dia as execuções do backup, mas testes de restauração, eu acredito que uma vez por semana são o suficiente. Uhum, ok. O Marlon perguntou: como no mercado está a utilização de fitas? É comum ou as empresas estão indo para storages em nuvens? É comum a utilização do backup em fitas, só que a tendência agora é as empresas abandonarem isso e ir para soluções mais eficazes, como você comentou, a nuvem. Uhum. O Rafael pergunta: sou da CSN e tenho um volume de front-end aproximado de 190 terabytes em aproximado 90 dias. Como é a solução Vim? Grava em storage, esse storage é um appliance, e você também comentou, né, sobre a terceira cópia em cloud. Era cloud mesmo ou dá para fazer um híbrido, alguma coisa? Nossa, desculpa, Gisela, dessa vez travou muito o seu áudio. Eu acho que é Desculpa. o do meu. O Rafael, ele falou, sou Uhum, da CSN e tenho um uhum. aproximado de volume de front-end de 190 teras, que dá um volume mais ou menos a cada 90 dias. Como é a solução da Vim para esse volume, né? Ele grava em storage, esse storage é um appliance, eu posso fazer uma cópia em nuvem, que você comentou ali da regra do 3-2-1, né? Essa terceira cópia, né, que ela é em cloud, ela seria 100% em cloud? Hum, ok, tá. Eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta completamente, mas sobre a questão da cópia para o cloud, sim, você faz uma cópia local e pode enviar também para a nuvem como um repositório do Blob, e daí ele fica só no Blob depois do tempo de retenção local. Uhum, uhum. Rafael, na questão ali, né, do licenciamento, né, como é que seria a solução da Vim, né, para esse aproximado de dados? Se você gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esse ambiente, entender quais as possibilidades ali, você entra em contato aí no comercial@dinamio.com.br, que aí o pessoal agenda ali com vocês uma call ali com os analistas, tá, do time de arquitetura. Aí eles vão conseguir ali te explicar um pouquinho melhor os prós e contras e qual que é o melhor cenário ali para você, tá? O Valdir comentou: como configurar o Vim para notificar via Teams? É uma ferramenta específica da Dinamio? Acho que foi aquele print que você comentou ali sobre o, Assim, o alerta do monitoramento. não, não é específico da Dynamo, não. A gente montou um PowerShell, um script PowerShell, e toda vez que tem um erro, tem como você colocar para ele notificar, e daí ele notifica por meio do PowerShell. Tem como você usar o Vim1 também, que é um pouco melhor, já que ele tem uma API aberta e tudo. Mas a gente usa só um PowerShell do Vim Backup and Replication mesmo. Ok. Uma pessoa que não se identificou, ela perguntou: caso queira mudar de fabricante de software de backup, exemplo, Simpana, a Vim consegue acessar os dados legados da outra ferramenta? Hum, Provavelmente é cara, para tentar fazer o backup do histórico, né? Manter o histórico sim, como consulta, né? não, não tenho certeza agora. Eu sei que tem como você importar isso, mas eu não tenho certeza agora. Ok. O Anderson perguntou como funciona o fileback no caso de um disaster com a Vim. A replicação para o site original é ativada automaticamente após uma declaração de disaster? Com um plano de failover, você consegue. Você só tem que entrar no ambiente, tem que entrar no ambiente e iniciar o failover e ele já começa automático, já que você montou o plano. Você não tem que fazer mais alteração nenhuma, só clicar o botão de Start Failover e ele começa automático. Ok. Que Sim. Pode falar. O Luiz perguntou: em casos de backup do AD,
Qual a melhor estratégia para testes de backup e restore do AD sem causar impactos no ambiente? Hum, desculpa, acho que eu me perdi aqui na pergunta. Pode. No caso do cliente que quiser fazer backup do AD, né? Uhum. E ele quer fazer testes de backup em cima desse ambiente. E restore do AD também. Qual que seria a melhor estratégia para evitar qualquer impacto ou o mínimo de impacto possível nesse ambiente do AD? Hum. Você pode fazer um laboratório. Ele é uma solução da própria Vim também. Você monta um laboratório para fazer os testes do AD. Ele tem Uhum, tanto o AD, ou Entra ID, ou SQL. Tem mais algumas soluções que eu não lembro de cabeça agora. E você faz o teste lá automático. ok. O Alex comenta: a única funcionalidade da Vim que eu não gostei foi que não é possível restaurar backup granular na opção de fita. Precisa-se ter o espaço total da fita disponível em disco. É isso mesmo ou tem alguma melhoria prevista no futuro para esse processo? Não, como realizar restore granular a partir da fita? É, utilizar o Vim para fazer o restore granular de fita. Eu acho que depende de como você faz o backup. Eu sei que nos nossos clientes que têm fita, a gente consegue sim. Você só tem que colocar file to tape, porque tem várias formas de você realizar o backup para fita, né? Então, se você Uhum, fizer um backup de arquivos, você consegue restaurar esses arquivos. ok. Juliano, há uma possibilidade de fazer backup incremental de disco? Incremental de disco? Uhum. Se a pergunta foi o que eu entendi, sim. Você faz, normalmente o padrão é um full por semana, e o resto são só as diferenças do que você apontar no backup. Mas ele pode fazer de disco, no caso, né? Não é de Sim. fita, é de disco mesmo. Ok. O Newton, como está o uso de backup em NAS no mercado? No mercado inteiro eu não tenho esse dado, mas eu sei que a gente usa bastante, principalmente aqui, a maioria dos nossos clientes usa o NAS. Uhum. Ok. O Aelson, em caso de ocorrência em um failover onde o servidor do Vim Backup Application não está disponível, é possível ativar as réplicas manualmente? Ativar as réplicas manualmente, Uhum. ligar as réplicas, tipo, ir no Hyper-V e ligar, dá. Eu acredito que é. Só tem que ajustar no job, porque se você ligar, ele não vai entender que ele ligou, mas isso é o de menos. Dá para fazer no job, então. É. Ok. Acho que a questão de perguntas eram essas, tá, João? Se o pessoal tiver mais dúvidas também ali, ou gostaria de conversar um pouquinho mais ali em relação ao que foi comentado hoje, ou outras entregas aí que a Dinâmio, né, tem ali no nosso portfólio, fiquem à vontade de entrar em contato no comercial@dinamio.com.br. Tá? Siga-nos também nas nossas redes sociais, se quiserem fazer um contato também por elas, fiquem à vontade. Porque aí a gente vai estar disponibilizando toda a questão de programação de webinars ou, né, artigos relacionados aí à parte de segurança e também acerca das plataformas que a Dinâmio trabalha. E aí vocês podem ficar por dentro aí das novidades, tá bom? Agradeço o tempo aí de todo mundo. Em seguida, né, enviaremos aí a gravação e o certificado de participação desse webinar para o e-mail cadastrado aí, né, no formulário que ficou disponível durante a gravação. E aí, qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Muito obrigada.